Estamos de volta. Há possibilidade de reconstrução democrática a partir das eleições municipais em 2016? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Jaqueline Quarezemin, socióloga, historiadora, professora de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretora da Upinar e Pesquisas. E Pedro Aguerre, cientista social, professor da PUC São Paulo e membro associado da Escola de Governo de São Paulo. Esta primeira eleição, sob o guarda-chuva de nova legislação, já há sinalização, inclusive de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, para reavaliar o sistema de financiamento de campanhas políticas com a possibilidade da volta do financiamento por empresas. Ao mesmo tempo em que é mantida a narrativa de mudanças em nome do combate à corrupção, nesta semana, na noite de segunda-feira, uma pauta surpresa foi incluída na votação da Câmara Federal. Tratava-se de uma proposta para criminalizar o pagamento não declarado para a campanha eleitoral, o famoso Caixa 2, e também criar um dispositivo que impediria punições anteriores à aprovação da lei. Isso não é, no mínimo, estranho? Não há um conjunto de ambiguidades e contradições nesses acontecimentos? Pedro. Bom, muito pertinente essa abertura desse novo segundo bloco, com a questão da restauração democrática ou reconstrução democrática a partir das eleições municipais. Ela não reproduz a lógica global. As eleições municipais dialogam com a capacidade dos políticos se comunicarem com a população. Então, via de regra, olhando as últimas eleições, os resultados nem sempre obedeceram à conjuntura política nacional e o discurso da grande mídia, porque há outras questões em jogo. Às vezes, as pesquisas eleitorais apresentam um cenário e esse cenário, no correr da campanha, se altera. Então, as coisas não estão pré-definidas nas opiniões publicadas, da opinião. A opinião publicada não é opinião pública. Tudo isso está em movimento. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, eu acho que era um pouco que falávamos da criminalização. Vamos lembrar que eu vou citar de novo o Cunha, você vai me perdoar, me permita, por favor. Por favor. Você lembra que ele queria constitucionalizar a contribuição das empresas, colocar dentro da Constituição a empresa como um ente como se fosse uma pessoa física, a empresa. Como aquele ministro Magri que falava do cachorro como um ser humano. Cachorro também é gente, né? Cachorro também é gente, empresa também é gente. E aí nós tivemos a vitória de não poder mais a pessoa jurídica, a empresa contribuir. Só que a empresa contribuía com 90% do recurso das grandes campanhas. Então, com isso se criou um espaço em branco. E esse espaço em branco? Então, quando aparece na calada da noite a discutir o branqueamento do Caixa 2, a liberação do Caixa 2, isso causa muita preocupação sobre as eleições municipais de hoje, porque o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral promete grandes controles e grandes fiscalizações sobre o uso do recurso, mas nós estamos vendo campanhas carérrimas. Sim. E sem financiamento privado de campanha, só com o fundo partidário, e você vai ver quanto tiveram de contribuição de pessoa física e a conta não bate. Então, sempre um alerta para o eleitor notar que excesso de grana é perigo de mal feito ou de mal utilização da nova regra eleitoral. Isso é um ponto central. O movimento de combate à corrupção eleitoral chama atenção para isso. Por isso que a eleição mais curta prejudicou, porque se ela tivesse tido os 90 dias normais, a população já estava contribuindo e podendo... Debatendo isso, percebendo isso, tendo tempo para isso. Né? Isso ia, inclusive, como você falava na eleição proporcional dos nossos candidatos a vereador, ajudar muito na renovação, porque ia permitir que os candidatos inovadores, que vêm da sociedade civil e tudo, pudessem se instrumentalizar melhor, promover rifas, festas, tudo aquilo que é o espírito aumentar da suas nova redes lei. nas redes sociais. Nas redes sociais, que é um espaço que agora na reta final da campanha vai se revelando um espaço cada vez mais importante, de convocatória, de festa, de fazer rede, o próprio financiamento privado de campanhas, nesse momento, das pessoas físicas, é uma... Veja, você tem um candidato, é o momento de você
liberar um recursozinho para ajudar ele, porque é muito interessante você construir relações políticas na sociedade, independentemente de ser, inclusive, o vitorioso. Claro. Porque estamos falando da valorização do espaço público e da política. Mas a cultura política sempre excluiu uma parte da sociedade. Então, como que essa parte hoje vai contribuir? Então, essa regra, ela é válida de não ter financiamento privado ou não ser abusivo esse financiamento privado, financiamento por empresas, mas ela, no Brasil, ela tem uma peculiaridade, porque como a participação política sempre foi pequena, ela é recente a participação política da maioria da sociedade. Então, como que, se você tem uma participação pequena, quanto mais fazer com que essas pessoas contribuam? Tem que ter engajamento político para você contribuir financeiramente. Só te dizer uma coisa. Não, você já está respondendo indiretamente a pergunta da Tatiana Assis. Então, responda diretamente. Ela diz o seguinte: o que muda nas eleições com a proibição do financiamento empresarial? Quais os ganhos para a democracia? Então, só acrescente na sua resposta, você está falando exatamente disso, né? Tatiana, obrigada pela pergunta. Foi importante essa medida de redução aí da participação das empresas, porque, de algum modo, propicia candidatos com menos recursos que eles também consigam desenvolver suas campanhas. Porque o grande problema do financiamento privado ou por grandes empresas é que ele favorecia determinadas candidaturas que tinham determinados interesses, porque sabemos que não há almoço de graça. Ou seja, se entrava com muitos recursos em determinadas campanhas para que depois, no campo aí do legislativo ou do mesmo do executivo, se implementasse políticas favoráveis àquela empresa que estava financiando. Então, isso é extremamente complicado, porque às vezes, na maioria dos casos, né, os interesses das grandes corporações são distantes dos interesses da maioria da população, que é trabalhadora e pobre nesse país. A gente tem que dizer isso. Em que pese com as políticas públicas, desde o governo Lula e até meados do governo da presidenta Dilma Rousseff, ter avançado muito. Essa é a grande, foram as maiores conquistas, não é? Quer dizer, as políticas públicas que incluíram pessoas. Mesmo assim, o Brasil tem um índice de exclusão muito elevado. Então, voltando à política, o não financiamento, ele propiciou que os candidatos conseguissem disputar em iguais condições. Mas eu retomo o que o Pedro disse, nós estamos vendo campanhas milionárias. Então, o TSE, o TRE e o próprio TSE, não é? TSE? Não, TSE, fiscalizem efetivamente os gastos, porque há outras formas de contribuição que não são declaradas ali, e isso continua sendo Caixa 2. Eu insisto que as candidaturas menores ou candidaturas novas, e principalmente as candidaturas de mulheres. O TSE, desde o início do ano, divulgou uma campanha, ainda com o Toffoli, que para as mulheres, tem mais candidaturas mulheres, e essa campanha ainda está no ar. E mesmo assim, teve um número muito baixo de candidaturas mulheres em todo o país. O que significa, inclusive, que essas mulheres não têm muito espaço dentro dos partidos, porque a verba de fundo partidário, ela deveria... É o objetivo da verba, ela deveria ser para a formação política. E 20% dessa verba, esse ano, segundo o Toffoli lá, quando fez essa regra, 20% teria que ir para a formação política de mulheres. Exato. Então, isso não houve. E é extremamente importante, não é porque é mulher, porque cidadão, como homem, tem que ser cidadão, tem que exercer o espaço da política. Não é? Isso é o mais importante. Então, não, e muitas vezes partidos usam, para cumprir a tal cota de 30%, usam candidatas laranjas, né? Laranja. Quer dizer, nomes de mulheres para, na verdade, não terem chance de se eleger, mas para cumprir a regra, quer dizer, o que também é um engodo ao eleitor, né? E, na verdade, quando a gente está falando de cidadania, nós estamos falando para todo mundo. Quer dizer, essa equidade na política, tá certo? Sim. Quer dizer, essa equidade de gênero, mas também de etnia. A gente também tem muito poucos candidatos negros, índios, ciganos, etc. Né? Não porque eles não queiram, mas porque não há espaço. Não há espaço. Né? Não há acesso, não há oportunidade. Né? Então, aí parece que os candidatos de sempre, alguns no caso dos proporcionais, como não há limite de reeleição, então, há candidatos que são deputados, vereadores, senador menos, né? Mas vereadores, deputados estaduais e federais, às vezes há 4, 5, 6, 7 legislaturas. Quer dizer, o cara começa lá jovenzinho e sai morto, né?
da Câmara É Municipal, quase da herança. Assembleia. Não é quase herança, porque E o pai elege foi, o filho, o avô, e elege o sobrinho, e elege a mulher, e elege a irmã. manutenção das O tradições. movimento de combate à corrupção eleitoral tem uma pauta que é o M2M, o máximo 2 mandatos, que seria uma pauta. Você se elege, faz um segundo mandato, depois se afasta, pode até cumprir outras funções públicas, e aí você tem que dar uma vacância de um mandato e depois volta a se candidatar. É muito justo. É para evitar a profissionalização da política. Agora, quando a gente fala do déficit de representação de segmentos específicos, né, eu acho que tem 2 contornos. Um outro contorno é o poder econômico, né, ou seja, que faz com que os segmentos mais vulneráveis não se façam representar. Então, os trabalhadores, estamos na TV dos trabalhadores, qual que é a representação de representantes sindicais, de representantes de movimentos sociais e populares, movimentos sem terra? Nós tivemos um indígena na Câmara dos Deputados Federal. Sim. Então, nós Em temos 513 deputados. em 500, lá atrás. Lá atrás, não agora. Então, há um déficit de representação. Veja, o exemplo das mulheres na política não é um exemplo, realmente é uma pauta prioritária e urgente. Nós somos 10% de mulheres no Brasil em mandatos políticos. Tem países, inclusive, que a gente não imagina, como Irã, Turquia, países europeus, que tem 30%, 35% de Irã, que nós temos, às vezes, um conjunto de preconceitos, um olhar para a questão da religião, do islamismo, e tudo lá tem o triplo de mulheres em cargos políticos do que aqui, ou até mais. Turquia é outro exemplo. Então, a questão de gênero na política, a questão da mulher na política é fundamental. E os segmentos específicos, o negro, a ausência do negro na sociedade reflete a ausência do conjunto da sociedade, pela prevalência do poder econômico nos espaços de decisão. E esse raciocínio, dialogando também com Jaqueline, se aplica aos candidatos minoritários, ou seja, que nas burocracias partidárias eles têm menos influência, quem representa a renovação na política não aparece porque as burocracias partidárias muitas vezes têm maior presença e proximidade com setores de influência econômica. Não custa a gente tem que lembrar que as mudanças no panorama eleitoral foram feitas por segmentos muito conservadores. Sim. Então você tem 500 mil assinaturas para formar um novo partido. Nós temos 60 ou 70 partidos autorizados e 30 ou 40 operantes. E os últimos 10 são partidos sem cara, sem programa, apenas para entrar na vendetta do tempo de televisão. E essa vendetta é uma negociação. Só uma negociação. É fator de corrupção e foi aprovada pelos nossos órgãos de legislação e de regulamentação, no caso, o Supremo Tribunal Eleitoral. E você vê, e para a participação popular, uma iniciativa popular de lei, 1,5 milhão de assinaturas. Para um partido, 500 mil assinaturas. Então E outra coisa, na reforma política que o movimento de combate à corrupção eleitoral e a Pastoral Fé Política e outros órgãos perseguíamos em abaixo-assinados, a gente ia eliminar a coligação proporcional, que faz com que você, desejando votar num candidato a vereador de um partido, você vote num candidato a vereador de outro partido. Então, de fato, a eleição municipal ela é extremamente importante, as cidades são o lugar da renovação da política, da redefinição da correlação de forças, mas em regras que não foram feitas por nós, extremamente complexas e com armadilhas por bastantes lados que se olhe. Isso não anula a importância de, nesta reta final, investirmos nosso olhar para isso, dialogarmos, nos interessarmos por política, porque, mais uma vez, aquela máxima, o mal de não nos interessarmos por política é sermos governados pelos que se interessam e pelos que têm clara noção de quanto ele pode trazer retribuições. Então, na escola de governo, onde eu trabalho, com formação política, com formação para a cidadania, a gente sempre estimula a pensar a cidadania ativa, ou seja, a atuação política no movimento social, na comunidade, no apreço a eleger seu candidato, tem uma retribuição imediata na rede social, na ampliação dos contornos,
em fazer diferença na sociedade. Mas isso é um pouco utopia, né, Pedro? Vamos falar sério. Assim. Eu acho que a própria democracia no Brasil, no sentido da palavra, está quase virando uma utopia, porque a democracia ela é um pouco mais ampla que a questão do voto. É verdade. Não é? Por exemplo, ela a gente é tem... muito mais ampla. É muito mais ampla. Quer dizer, aqui em São Paulo mesmo, nós temos um índice muito elevado no estado de assassinato de jovens negros na periferia. A ONU condenou isso como, não é, genocídio no início do ano. Quer dizer, isso é democracia? À medida que você não tem uma representação dos negros em âmbito parlamentar, isso se reproduz. A sociedade, os grupos mais conservadores tendem às práticas racistas, não é? A questão dos ciganos é um povo que também excluído por diversas sociedades. E, em última análise, isso acaba jogando a discussão para a questão dos refugiados, que é um problema do mundo hoje. Mas não é um problema do mundo, porque num mundo globalizado afeta todos nós. Quer dizer, o Brasil mesmo, né, tem uma política quanto a isso, ou espera-se que se mantenha de um país tão aberto. Então, eu penso que a questão é um pouco mais complexa. E a eleição municipal é o momento de debater, sim, porque as coisas acontecem nas cidades. Isso. As relações de comércio, de negócio, de debate. Mas não é isso que acontece nesse momento. Nesse momento, não. O que nós temos é o debate de eleições municipais está só em cima da questão de Lava Jato, mensalão, impeachment, PT. Ou isso então é um nessa absurdo. Dissociação quase autística de fazer propostas e promessas como se nada tivesse acontecendo. Sim, fora de um do lado contexto isso, econômico. Do outro... Fora do contexto econômico. Mas aí é importante os partidos que se opõem a essas candidaturas pautarem isso. E dizer claramente que determinado candidato ou campo de candidatos apoia aquela política. Tem que dizer isso. Por que tem que dizer? Porque a maioria da população não acompanha esse debate, não tem essa percepção que a gente acaba tendo porque estuda e conversa um pouquinho mais, não é? Tem que ser dito isso. E a televisão aí tem um papel extremamente importante, porque ela entra em todos os lugares. É por isso o poder da televisão. E por que a televisão, a grande mídia, não faz isso adequadamente? Porque não há interesse, inclusive, que as pessoas, não é, conheçam seus direitos, saibam desse debate que está ocorrendo, sempre é direcionado. Assim, tá complicado, inclusive, assistir noticiários. Porque o que você vê é só uma linha, e aquilo é o dia todo, até que fica um massacre. Não podemos esquecer que na Constituição de 88 havia uma previsão de regulamentação da mídia, da comunicação social, né? E aí é interessante uma distinção que é feita, quer dizer, um jornal é uma propriedade do indivíduo, ele escreve o que ele quiser. Agora, uma televisão é uma concessão pública, são canais, um rádio é uma concessão pública que, portanto, deve ter um espírito do bem comum e do interesse público como uma questão. E no Brasil, a regulamentação é a autorregulamentação do próprio órgão sobre si mesmo, né? Naquilo que, de alguma maneira, afeta a sensibilidade da própria emissora e não da sociedade que é atingida por determinados conteúdos, né? Então, a questão da mídia aparece como uma questão da discussão da democratização da mídia, da importância de entender que ela é um ativo do país, da nação, e que, portanto, o fato... Inclusive, nós tivemos a renovação de concessões, agora do governo recém-instalado, que ele renovou as concessões dos órgãos de mídia e como se fosse quase que uma relação de amizade, de compadrio. Compadrio. Né? Efetivamente. Né? E depois você nota que o noticiário também pende para um lado de forma assintosa. Inclusive o número de minutos de atenção a um problema é 1, e o número de minutos para outro problema, as questões sociais, é 0. Você falava do genocídio da população negra periférica nas nossas grandes cidades, e você lembra que havia um PL para um projeto de lei discutido muito tempo no Congresso, com viés de urgência de votação, que o governo, na época interino, ele tirou o regime de urgência e colocou na gaveta para as calendas, que era o projeto de criminalizar, o homicídio cometido pelas forças do Estado fosse tratado como homicídio, até para que a própria corporação policial depois tivesse, digamos, a apuração que dissesse, não foi homicídio, foi no estrito cumprimento da lei. Isso permite que, de fato, a corporação saia enobrecida. Ela
exerceu a violência letal num contexto plenamente justificado. Ou então ela não exerceu e tem que, portanto, gerar uma punição. Essa questão da letalidade policial também aparece como uma questão importante e ela hoje está também no segundo plano. Sim. A gente tem que olhar que as nossas sociedades são constituídas por populações periféricas majoritárias e que as políticas públicas têm que olhar para essas regiões. E onde a democracia nem chegou. Não é? Porque as pessoas têm até uma história própria lá, resolvem os seus conflitos. Jaqueline, vou ter que te interromper. Acho que a gente podia fazer um outro programa para discutir isso que o Pedro e você estão falando agora. Infelizmente, nesse nosso tempo acabou. Acabou? Acabou, faz alguns minutos já. Eu agradeço muito, Jaqueline, Pedro. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Em tempos de massacre à soberania popular, espero que essa conversa também ajude na aproximação dos cidadãos com os processos políticos para que seja possível reinventá-los e recuperar a democracia. Um forte abraço.